Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-los para nós lermos a palavra do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, seu capítulo de número 3. Vamos fazer uma leitura textual dos versos 1 até o verso 17. E após a leitura, desejo que você tome seu assento e mantenha a sua Bíblia aberta para que juntos possamos exaurir o texto que ora vamos ler. Mateus capítulo de número 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Glória a Deus. Podei-vos assentar, dando glória, misturado com aleluia. Se você quiser dar glória a Deus agora, eu te aconselho a dar glória agora. Vai que depois não dá, né? É melhor então aproveitar o momento para dar glória a Deus. Momentos antes da leitura desse texto, é do conhecimento de todos aqueles que são leitores assíduos da palavra de Deus, que nós estamos diante de um texto que revela-nos a quebra de um grande silêncio. O Senhor nosso Deus, há 430 anos, não tem ministrado uma palavra e nem levantado uma voz profética para falar com o seu povo. A última instrumentalidade de Deus na antiga aliança foi o profeta Malaquias. De Malaquias a Mateus, respeitosamente na sua cronologia,
os 400 anos de silêncio profético, seguido pelos 30 anos de palco e de preparação para o início do ministério de Cristo, conforme Lucas 3 e o verso de número 23, revela-nos então que Deus há 430 anos não fala com o seu povo. Deus se cala, Deus não transmite uma mensagem, não usa um profeta nem por inspiração, locução, ou um profeta canônico com algum escrito, alguma mensagem diretiva. O silêncio vai ser quebrado justamente com a mensagem de Mateus capítulo 3. Diante desse período todo de silêncio, uma voz começa a ecoar. E a voz que ecoa justamente dentro de uma geografia, de um ermo, de um lugar inóspito, a saber, o deserto da Judéia. Quando lemos o capítulo 3 de Mateus, do verso 1 ao verso 17, nós podemos encontrar aqui algumas marcas peculiares que revelam-nos uma igreja que vive um tempo ou um momento de avivamento. Como que nós podemos identificar se nós estamos vivendo um tempo de avivamento, se nós estamos no avivamento, se nós experimentamos já o avivamento? Quais são essas características? Biblicamente, dentro desse texto, a gente encontra pelo menos 7 pontos, e eu quero compartilhar esses 7 pontos com vocês. Olhando para o texto, o verso de número 1 e o verso de número 2 começa então a nos dizer a seguinte informação: e naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia. O cenário então não é nada agradável, o cenário é um cenário difícil, por se tratar do deserto, mas independente do cenário, tem alguém pregando. Independente da circunstância, tem uma voz ecoando. Independente do púlpito, tem alguém pregando. É deserto, mas tem alguém pregando. Está calor, mas tem alguém pregando. Não é nada agradável, mas tem alguém pregando. Ouve-se uma voz em pleno deserto, e a voz do pregador ecoa no verso de número 2, algo que nós amamos muito ouvir. O texto diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu disse que é algo que nós amamos muito ouvir: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira marca de uma igreja que experimentou o avivamento, ou está no avivamento, ou vivencia o avivamento, é que esta igreja, ela tem uma mensagem. Esta igreja tem uma mensagem. Ela está no deserto, mas ela tem uma mensagem. E a mensagem que ela prega é arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nenhum de nós podemos esperar um avivamento se não entendermos a necessidade do arrependimento. Todos nós sabemos que arrependimento implica dizer mudanças. Se você quer um avivamento, mas não quer mudanças, infelizmente você está distante de sofrer ou experimentar um avivamento. Eu não vim te desanimar, mas vim te avisar. Se você quer um avivamento, avivamento requer arrependimento, e arrependimento requer mudanças. E as mudanças do arrependimento ocupam-se pelo menos 4 lugares na nossa vida: mudança nos pensamentos, mudança nos hábitos, mudança nas atitudes e mudança no coração. Quem deseja um avivamento precisa de arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança. Sem mudança não tem avivamento. E veja a alegria que o irmão ficou de saber disso. Dá uma olhada para ele e veja como ele está feliz de saber que tem que se arrepender, tem que mudar.
A igreja que tem as marcas de um avivamento é uma igreja que não deixa de pregar sobre arrependimento. Se você quer realmente desfrutar de uma experiência profunda com Deus, e avivamento é algo muito profundo com Deus, pode ter certeza que Deus vai mexer com as suas particularidades. Qualquer pessoa em sã consciência que já leu a Bíblia, que já estudou sobre o tema avivamento, já descobriu que aonde ocorreu o avivamento, ou todo momento que houvera um avivamento, é porque houvera confronto da verdade de Deus com a condição da nossa vida diante dessa verdade de Deus, e é essa verdade que nos cobrou um posicionamento. Por isso ocorreu um avivamento. Se você realmente espera isso, prepare papel e caneta, porque Deus vai falar muita coisa com você que você vai ter que parar, deixar, abandonar e mudar, se é que você quer um avivamento. Nesse texto, a palavra que evoca é justamente arrependimento, e ela é confrontadora, porque ela invade a nossa privacidade, toca nas nossas particularidades e gera desconforto. Mas aqueles que a recebem e aqueles que a tomam para si, vivem uma vida diferente na presença de Deus, debaixo de uma glória sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, a primeira marca que uma igreja precisa demonstrar, se ela realmente vive, ou desfruta, ou deseja o avivamento, é a mensagem do arrependimento. Ela está no deserto, mas tem mensagem. Ela está no deserto, mas fala sobre o arrependimento. Ela não muda a mensagem porque ela está no deserto. Ela continua pregando a mensagem mesmo estando no deserto. E o resultado vem porque a mensagem traz conversão, mudança de vida, transformação, salvação, libertação. Não é porque a tônica da mensagem do pregador no deserto é dura que ela volta vazia. Teve resultado em pleno deserto, salvação aos milhares em pleno deserto. Observe que o capítulo 3, verso de número 3 a seguir, diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E o verso 4 apresenta a figura humana do líder, ou do pregador, ou do que representa a igreja em pleno deserto. O texto diz que João tinha a sua veste de pelos de camelo e o cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A implicação do texto do verso 4 é apresentar a simplicidade do pregador, a simplicidade daquele que fala sobre o arrependimento em pleno deserto. A segunda característica de uma igreja que vive o avivamento, ou que espera o avivamento, ou que deseja o avivamento, ou que passou pelo avivamento, é não perder a simplicidade. Avivamento nos torna cada vez mais parecido com Cristo. Avivamento nos torna cada vez mais simples. Avivamento não gera em nós inchaço. Avivamento não gera em nós orgulho. Avivamento não gera em nós soberba. Avivamento não gera em nós presunção. Avivamento não gera em nós
fama, avivamento não gera em nós destaque, avivamento não gera em nós proeminência, avivamento não gera em nós como se fôssemos melhores. Avivamento, quando ocorre na vida de um crente, ele continua o mesmo, na mesma simplicidade, porque o avivamento que ele recebeu transformou a sua vida de dentro para fora, mas não mudou o seu relacionamento com os seus irmãos. Vez por outra a gente percebe que o tempo vai passando e alguns irmãos, não digo todos, mas alguns irmãos da igreja vão se tornando meio que chatos. E eu digo chatos em que sentido? Porque quando não tinha um avivamento, clamava pelo avivamento, buscava pelo avivamento, desejava avivamento. Ocorreu uma efusão do Espírito, uma manifestação do Espírito, aí começam a reclamar que não precisa tudo isso. Aí a gente já não sabe mais o que quer, ou é para dar glória, ou não é mais para dar glória, ou é para buscar o batismo, ou não busca mais o batismo. Se não busca, reclama porque não está buscando. Se busca, reclama porque busca muito. Se não fala em língua, reclama porque não falou. Se fala em língua, reclama porque está falando muita língua. A gente vai perdendo essa simplicidade, a simplicidade de experimentar ou de deixar que o Espírito Santo atue e mova no nosso meio com toda a liberdade que só o Espírito Santo tem para agir, para atuar. A simplicidade de ver Deus usar, seja criança, o adolescente, ou o jovem, ou o ancião, seja quem for, a simplicidade de entender que Deus fala, Deus usa, Deus levanta, Deus revela, Deus opera, Deus age, independente do instrumento que Ele quer usar. A simplicidade que nós vamos perdendo, que desejamos um avivamento, somos uma igreja que carrega nos ombros a cunha de ser uma igreja pentecostal, mas nos assustamos com glória a Deus mais alto de alguém, com as línguas estranhas constante de outro, e se alguém se levantar batendo palma e saindo na machadinha mesmo de soldado, escandaliza. Não, na verdade não é isso, que a gente vai perdendo a simplicidade. Nós não podemos perder a simplicidade, nós não podemos perder esta simplicidade, aonde Jesus continua operando no meio do seu povo. Levanta alguém em língua, levanta o outro para interpretar, levanta alguém em profecia, pode ser que alguém ergue a mão, o outro diz aleluia, o outro diz glória, o outro chora, e isso tudo é componentes que faz parte de um culto, aonde não tem ninguém para fiscalizar e dizer, fala mais baixo, ou não grita tanto, ou não precisa disso. O Espírito de Deus não está sujeito a nenhum de nós. Se tiver simplicidade, tem liberdade para o Espírito Santo agir, operar e falar no nosso meio. São marcas que a gente norteia, percebe em nossos cultos, em nossa vida cristã, na igreja do Senhor. O João que está pregando aqui no deserto, ele é uma tipologia, ele é uma representatividade de todos nós. Está no ambiente inadequado, mas tem uma mensagem, né? Ele está no deserto, mas tem uma mensagem. Às vezes nós não estamos no deserto, mas também não tem a mensagem. O João pelo menos tinha a mensagem. O lugar não era adequado, mas quando abria a boca tinha alguma coisa para falar. Dado contínuo é a tônica da mensagem. Reitero, o que ele tem para falar: nós amamos, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A mensagem dele é pesada, é dura, mas pelo menos sara. É pesada, é dura, mas pelo menos salva. É pesada, é dura, mas pelo menos dá resultado. É pesada, é dura, mas é verdade. Eu não sei se você já leu na sua Bíblia João 10, verso 41. Eu amo esse texto. Está lá em João 10, versículo 41. O Senhor Jesus vai dar um testemunho de João o Batista. E quando ele vai falar de João, ele disse assim: na verdade, no ministério de João o Batista não houvera
sinal nenhum, ou seja, milagre nenhum. Se a gente chegasse para João para conversar com ele, e num diálogo nós poderíamos dizer: João, quantos cegos viram no seu ministério? Ele diz: nenhum. João, quantos coxos andaram no seu ministério? Nenhum. João, quantos mortos foram ressuscitados pelo seu ministério? Zero. João, quantos demônios você expulsou? Porque para pregar desse jeito, só de 12 em 12, não era? Nenhum saiu também. João, quantos leprosos foram purificados? Nada. João, não teve sinal nenhum? Disse: nenhum. Como é que você pode entrar no ministério sem sinal nenhum? Eu disse: eu não tive nenhum sinal, mas tudo quando eu preguei acerca de Cristo era verdadeiro. Tudo que eu preguei era verdade. E Jesus vai dizer: não tinha sinal, mas pregou a verdade. Não tinha sinal, mas pregou a verdade. Não tinha sinal, mas pregou a verdade. Ou seja, a palavra que João pregava era dura, mas tinha resultado. Quer avivamento e quer tapinha nas costas, quer avivamento e quer mãozinha na cabeça, quer avivamento e quer coceirinha no ouvido. De jeito nenhum. Quer avivamento? Vai ter que se arrepender, vai ter que se converter, vai ter que mudar de vida, senão vai ficar só querendo avivamento. Esse negócio é tão sério que não tem como experimentá-lo ou vivenciá-lo se não aceitar as normas que a Bíblia estabelece. Avivamento não é coisa de cantor, não é coisa de pregador, não é coisa de pastor, não é coisa de igreja, não é coisa de ministério. Ninguém marca data, ninguém agenda, ninguém pode determinar, ninguém diz que dia nem que hora, porque avivamento é uma ação soberana de Deus na história e só vem do céu, só Ele pode produzir, só Ele pode fazer, a partir de que temos uma consciência que a sua palavra é a verdade. Se você olhar comigo o verso de número 5 e 6, te convido a dar um glória a Deus antes. Eu vou tentar de novo, te convido a dar um glória a Deus antes. No capítulo 3, no verso 5 e no verso 6, está escrito assim: então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Vamos parar um pouquinho no verso 5. Observe que o texto está dizendo assim: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. João está pregando no deserto, diz o capítulo 3 e o versículo de número 1, mas o verso de número 5 diz que aquilo que João prega no deserto arranca gente lá de Jerusalém. Aquilo que João prega no deserto arranca gente lá da Judéia. Aquilo que João prega no deserto arranca gente adjacente ao Jordão. As pessoas que estavam em Jerusalém, que estavam ali na Judéia e que estavam na província, foram até João. Mas por que essas pessoas foram até João? Porque João tinha uma mensagem. Ele estava no deserto, mas pregava uma mensagem. Ele estava no deserto, mas pregava a verdade. Ele estava no deserto, mas o tema dele era sobre arrependimento. A igreja que quer um avivamento não pode ter medo de pregar a verdade. Vou repetir: a igreja que quer um avivamento não pode ter medo de pregar a verdade. Vou repetir: a igreja que quer um avivamento não pode ter medo de pregar a verdade. Não tem avivamento com mentiras, não tem avivamento com modinhas, não tem avivamento com entretenimento, não tem avivamento com palavra-chave, não tem avivamento com jargões de pregador. Avivamento ocorre numa igreja quando a igreja ouve a verdade. Avivamento é gerado pela verdade. Nós não podemos ter medo de pregar a verdade. Nós só chegamos aqui porque um dia alguém pregou a verdade para nós. A igreja está aqui congregada por causa da verdade. Foi esta verdade que me alcançou, que te alcançou, que transformou a minha e a tua vida. Não é porque o mundo mudou, o século mudou, que a igreja vai mudar. Ainda haverá remanescentes que vão defender essa verdade, falar dessa verdade, anunciar essa verdade, viver essa verdade e desfrutar do avivamento que só essa verdade pode produzir.
Veja que lá em Jerusalém ninguém pregou a verdade, na Judéia também não, adjacente também não, mas tem gente saindo de lá para ir no deserto, tem gente saindo de Jerusalém para ir ao deserto, tem gente saindo da Judéia para ir ao deserto, tem gente saindo da província para ir ao deserto. Por que essa turma está indo para o deserto? Não é por causa do pregador, é por causa da mensagem que o pregador tem para pregar. Não é o pregador que atrai, é a mensagem que o pregador tem. Não é o pregador que leva a multidão, é a mensagem que leva as pessoas até lá. É por causa da mensagem, não é por causa do pregador. Porque se chegar para o pregador e perguntar: pregador, é por tua causa que esse povo veio para cá? Ele responderia: não, de jeito nenhum, eu já antecipei, eu vim só para preparar o caminho. Eu não passo de uma voz, eu sou a voz do que clama no deserto. Com isso ele está dizendo: nem a voz é minha, eu só tenho uma mensagem. O que atrai o povo é a mensagem, o que traz o povo é a mensagem, o que salva o povo é a mensagem, o que renova o povo é a mensagem, o que aviva o povo é a mensagem, o que restaura o povo é a mensagem, o que liberta o povo é a mensagem, o que segura o povo é a mensagem, a vida da igreja é a mensagem. Se nós mudarmos a tônica das nossas pregações para poder trazer alguém para a igreja, nós estamos abrindo falência. Nós não chegamos aqui porque mudaram. Por que nós vamos mudar? Olha a alegria do irmão que está do seu lado. Meu Deus do céu, é contagiante esta alegria. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dói, mas sara, confronta, mas liberta. A verdade ainda vai ser pregada e nós não vamos negociar a verdade. Avivamento não é uma coisa que nós produzimos, mas se nós ouvirmos e recebermos a verdade, ela produzirá em nós a seu tempo. Nós temos que ser muito sinceros conosco mesmos. A maioria de nós que desejamos um avivamento estamos totalmente distante e despreparado do avivamento. Nós queremos uma coisa que talvez nós nem sabemos o que é e para que serve. Estamos tão distante da preparação disso. Então é importante que nós tenhamos a nossa fé norteada pela verdade do Evangelho. A igreja que está aqui representada por João está no deserto, mas tem uma mensagem carregada de uma simplicidade, reconhece quem é, sabe que a mensagem tem esse poder, e aí isso atrai quem vem de todos os lugares para ouvir. Quando você tem uma mensagem, Deus te dá o povo. Quando você tem uma mensagem, Deus cria a situação para você falar essa mensagem. O verso 6 diz que essas pessoas que ouviam a pregação dele, do capítulo 3, do versículo 2, o tema que ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tem resultado no verso 6, pois o verso 6 diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ele pregava duro no 2, mas tinha resultado no 6. Ele falava sobre arrependimento no 2, mas batizava no 6. O negócio era apertado no 2, mas tinha resultado no 6. O negócio era apertado no 2, mas tinha candidato ao batismo no verso 6. Aleluia, glória, oh, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nós pregamos a verdade, para que esta verdade liberte, salve, transforme, e no dia do batismo tenhamos candidatos que estão ali discipulados, preparados para descer ao tanque batismal e confessar publicamente a sua fé em Cristo e nascer de novo para a glória de Deus nosso Pai. Aleluia. A verdade não mata, a verdade salva, a verdade transforma, a verdade liberta, a verdade muda a vida. E o verdadeiro avivamento ainda é vida se arrependendo, se convertendo, aceitando Jesus e confessando Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua alma.
Agora tem um ponto aqui no verso 7, no verso 8, que eu não sei se eu falo. Primeiro eu pergunto para ver se pode falar. Eu não sei se eu falo. Atendendo a milhões de pedidos, eu vou falar. Se você analisar o verso 7 e o verso 8, diz: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, a turma que nunca se davam acabou de se unir, porque o propósito é parar quem está falando sobre arrependimento. Tem a turma dos fariseus e a dos saduceus. Quem não tinha comunhão agora tem, justamente por causa da mensagem de um pregador no deserto. Está gerando desconforto neles, então eles vão se reunir e vão comparecer ao batismo. O João, quando olha para eles, usa a expressão dura, raça de víboras. Essa expressão que João está usando, ela é dura mesmo, mas ela tem uma conotação dentro da história e da geografia. Observe que João é um pregador do deserto, e naquele deserto, João estava muito acostumado com essa ideia de víboras saindo de dentro das covas ou das tocas, principalmente por causa do calor do deserto da Judéia. Então aquele dia de intensidade, um calor de 40 a 48 graus, as víboras saíam das tocas e percorriam pelo deserto. João viu isso muitas vezes. Então ele está fazendo uma paráfrase disso, ele está fazendo disso uma mensagem. Ele está olhando para o cenário e está enxergando a mesma cena. Ele está dizendo: o calor da minha pregação está arrancando as víboras lá das tocas. Os fariseus e os saduceus saíram das suas tocas não porque vieram ver alguma coisa, é o calor da mensagem, o calor da pregação. Quando ele diz raça de víbora, ele está dizendo: assim como a serpente sai das covas aqui no deserto, vocês saíram das covas de vocês porque não vão aguentar o que eu vou falar para vocês. O que? Vai ter que se arrepender também. Não, mas dá uma olhadinha para o texto, quer dar glória agora ou depois? Olha que eu estou avisando antes. Se você dá uma olhadinha, ele diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura. No verso 8 ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você vê que ele é fiel na pregação. No capítulo 3, no versículo 2, e dizendo: arrependei-vos. No capítulo 3, no versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. No capítulo 3, no versículo 2, o público dele é diferente do capítulo 3, no versículo 7, que é outro público. O público do capítulo 3, versículo 1 e 2 é um, o público do capítulo 3, versículo 7 e 8 é outro. O público é diferente, a mensagem é a mesma. Você acha que eu não vou falar? Toma, agora que eu vou falar, segura essa. Por que nós temos uma mensagem para os irmãos mais simples e uma outra mensagem para os irmãos que não é tão simples? Por que nós temos que falar sobre o pecado para os irmãos mais simples e cobrar deles santidade, oração, jejum, doutrina, e quando chega um camarada mais diferente ou da alta, a gente tem que tratar ele diferente, tem que colocar tapete vermelho, tem que preparar uma mesa, com ele pode tudo, vale tudo? De jeito nenhum. A mesma pancada que é para o pequeno é para o grande. O mesmo arrependimento para os irmãos mais simples também é para aqueles que vieram depois, que vieram da nata. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém não, meu povo. Aqui não é questão de nome, de título, de posição, se é doutor, se é desembargador, se é juiz, se é advogado, se é primeira dama. Entra na fila, o evangelho é o mesmo, para de graça. O evangelho é a mesma coisa para todo mundo. Todos vão ter que entrar pelo mesmo lugar, passar pelo mesmo caminho, tem que passar pela mesma bacia, tem que passar pela mesma mesa, pelo mesmo candelabro, pelo mesmo altar de sacrifício, pelo mesmo altar do incenso. Vai ter que rasgar o mesmo véu, vai ter que ter um encontro com o mesmo Cristo, e vai ter que se arrepender dos seus pecados, se é que quer morar no céu com Jesus.
Se você é um pregador do evangelho e vive mudando a sua pregação para agradar alguém, você já está reprovado. Você não pode nem falar que é pregador. Você não pode dizer que é pregador do evangelho se você muda a mensagem porque tem alguém que é simpatizante no meio. Você não pode dizer que é um pregador do evangelho se você muda a mensagem porque não vai agradar o seu público, ou o povo que vai te ouvir, ou porque o povo não vai dar glória, porque não vai dar aleluia. Você não foi chamado para esperar a glória da igreja. Você não foi chamado para esperar a aleluia da igreja. Você foi chamado para pregar a palavra. O pregador tem responsabilidade de pregar a palavra. Não quero gerar desconforto, mas se você olhar por irmão do seu lado para ver a felicidade que ele está, sem gerar desconforto. Nós somos uma igreja que prega a verdade. Desejamos sim um avivamento, mas esse avivamento será resultado da Bíblia Sagrada, proveniente da mensagem da Bíblia Sagrada, pregando a verdade, sem negociar a verdade, sem mudar a verdade, porque é ela que vai produzir em nós um senso de responsabilidade, compromisso, de conversão, de entrega, de aproximação com Cristo, de vida devocional, de jejum, de oração, de santidade, de renúncia, de confronto. Eu fico pensando um pouco sobre isso e a minha mente vai longe, porque a gente olha para o retrovisor do passado, encontra os nossos pais que tiveram tanto trabalho para conduzir a igreja, para ganhar alma, para discipular, para cuidar do rebanho. A igreja não tinha o que nós temos hoje, aquilo que nós vivemos hoje há 30, 40, 50 anos atrás não tinha. A igreja era composta por pessoas que não tinham a ciência, a sabedoria, a evolução, a tecnologia, a teologia, tudo que nós temos hoje na palma das nossas mãos, mas eles tinham os joelhos marcados, os olhos marejados de lágrimas, corações quebrantados, compromisso com Deus, não divorciou a doutrina, não abriu mão da verdade. A igreja estava, aleluia, doutrinada. Algumas coisas, é claro que foram além do normal, mas pelo menos tinha glória, tinha graça, tinha fogo, tinha a presença do Espírito Santo. A linguagem não era polida, o português não era dentro do vernáculo, a simplicidade da roça imperava, mas quando abria a boca ou erguia a mão, Jesus continuava operando com curas, com milagres, com libertações, com batismo com o Espírito Santo. Um membro pensava duas vezes se fosse falar mal da sua liderança, a ovelha pensava duas vezes se ia ter mesmo com o seu pastor, para apontar o dedo na face dele e dizer: eu não concordo, eu não quero assim, eu não acho que é desse jeito. Não. Hoje a nossa geração está tão folgada que chega para você para dizer que não concorda, porque se não mudar vai ter que mudar eles também. E aí fica nessa coisa. Aí vem o dizimista, o cara do dinheiro, o bagaça da igreja. Ele diz: aqui vai ter que ser do meu jeito, que se não for eu corto o meu dízimo. Miserável, pega o dízimo, vai embora, vai para o deserto, caça rumo. A obra de Deus depende só de Deus. Uma igreja que quer avivamento não come na mão de ninguém. Uma igreja que quer avivamento não se dobra diante de homens. Uma igreja que quer avivamento não está à mercê do capricho de quem tem dízimo alto ou porque é filho de Albeuce. Uma igreja que quer avivamento tem temor a Deus e tem sensibilidade à voz do Espírito Santo.
A mensagem do capítulo 3, verso 2, é a mesma mensagem do capítulo 3, verso 7. O público pode ser diferente, verso 8, mas a mensagem é a mesma. A turma do verso 2 que ouviu a mensagem do verso 2, no verso 6, estão sendo batizadas e confessando seus pecados. A turma do verso 8 que ouviu a mensagem do verso 7, ela não quis se arrepender. Então vejam só, no verso 6, para quem se arrepende tem batismo. No verso 8, para quem não se arrepende tem machado. No verso 10, eu vou esperar um pouquinho. Eu vou esperar só um pouquinho. Está na sua Bíblia, e a sua Bíblia é igual à minha. Está escrito aí. No verso de número 10 ele disse: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Está aí. Aqueles que vão se arrependendo, vão sendo batizados e confessando os pecados. Mas a turma que não quer se arrepender, machado. Não tem negócio, ou se arrepende ou machado. O pregador do verso 1, ele tem machado no verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Ele diz: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele está deixando a coisa muito clara, ele não está passando a mão na cabeça de ninguém. Está certo ele, porque se isso não acontecer, não ocorre avivamento. Não tem como a gente desfrutar de um avivamento aceitando tudo. Não. O evangelho continua o mesmo. O evangelho continua o mesmo. Veja que ele vai dizer o que ele faz no verso 11: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas ele reconhece que ele tem uma liderança acima dele, aquele que vem após mim. A igreja que espera um avivamento é uma igreja que respeita a liderança. Ah, não, está muito devagar, vou tentar de novo. A igreja que espera um avivamento respeita a liderança. A igreja que espera um avivamento não pode ser mal criada, não. Não pode ser bocuda, não. Igreja que espera avivamento respeita, porque Deus respeita a liderança. Se você quer um avivamento da parte do Senhor, aprenda a respeitar a sua liderança. Não tem avivamento por cima, senão tem que respeitar. O João está pregando no deserto, Deus está dando resultado, mas ele sabe: olha, o meu lugar aqui é só batizar com água para arrependimento de pecado. Após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ou seja, a igreja que espera um avivamento é uma igreja que respeita, que tem ética. Ela não atropela, ela não passa por cima, ela não diz que é ela que faz, não é ela que executa. Ela sabe, ela reconhece: tem alguém acima de mim, tem alguém que vem após mim. Eu estou debaixo de uma bênção, eu estou debaixo de uma liderança, eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. A gente quer avivamento, mas é dono da nossa vida. A gente quer avivamento, mas não dá satisfação. A gente quer avivamento, aparece quando quer. A gente quer avivamento, mas não tem compromisso. Quer avivamento, mas não tem responsabilidade. Quer avivamento, mas vai na contramão do que foi dito. Quer avivamento, mas não respeita a doutrina. Quer avivamento, mas não chega na hora exata. Quer avivamento, mas só chega atrasado. Chega depois do culto, quer sair antes do culto terminar. Você já viu que nós temos uma geração de crente que chega depois do horário e reclama porque passou do horário? Você não pode reclamar do horário se passou, se você chegou depois. Cumpra o seu primeiro para depois reclamar. Oh meu Deus, me ajuda aqui, Jesus.
Se nós quebrarmos os princípios, nós estamos longe de um grande avivamento, ou de provar ou experimentar um avivamento. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar nas suas sandálias. Ele diz: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu gosto de João por isso, porque embora João está tendo grandes resultados com a sua pregação no deserto, mas em momento nenhum ele diz: eu faço, eu curo, eu liberto, eu salvo, eu batizo. Em momento nenhum ele está dizendo: toque em mim, passa na minha sombra, passa perto. Ou então na hora que eu erguer a mão, na hora que eu assobiar, na hora que eu soprar, na hora que eu dizer agora, na hora que eu dizer vai, na hora que eu dizer receba. Não. Ele sabe o seu lugar, ele sabe a sua posição, ele sabe que ele não faz nada, ele sabe que ele não executa nada. Não está em João isso, está em Cristo. Isso não está em nós, isso está em Jesus. Só Jesus pode acender o fogo, só Jesus pode acender a chama, só Jesus pode espalhar brasas vivas entre nós, só Jesus pode dar novas línguas na boca do crente, só Jesus pode batizar com o Espírito Santo, só Jesus pode fazer. Aliás, é só Jesus que salva, é só Jesus que cura, é só Jesus que liberta, é só Jesus que transforma, é só Jesus que batiza, é só Jesus que renova, é só Jesus que levanta, é só Jesus que restaura, é só Jesus que dá vida, é só Jesus que separa, é só Jesus que chama, é só Jesus que consagra, é só Jesus que dá nome, é só Jesus que nomeia, é só Jesus que envia, é só Jesus que usa, é só Jesus que revela, é só Jesus que abre céu, é só Jesus que opera, é só Jesus que cura, é só Jesus que tira demônios, é só Jesus que fala, é só Jesus que cuida. É Ele, se não for Ele, não é mais ninguém. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele exaltação. Jesus, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de oração. Jesus, é Ele, mais ninguém. A Ele glória e louvores para sempre. Esse Cristo é maravilhoso. O que é que Ele faz, João? Ele diz: Ele batiza. Ele batiza com o que, João? Ele batiza com o Espírito Santo, com fogo. Dado a isso, Jesus chega. Se Jesus chega, a coisa fica diferente. A igreja está no deserto, mas tem uma mensagem. A igreja está no deserto, mas prega a verdade. A igreja está no deserto, mas tem simplicidade. A igreja está no deserto, mas não muda a mensagem, porque o público é diferente. A igreja está no deserto, mas ela respeita a liderança. E quando isso acontece, sabe quem chega na igreja? Jesus. Só Ele pode avivar. E aquele que pode avivar acabou de chegar na igreja que está no deserto. Jesus vem vindo aí. João está no exercício do batismo e Jesus está chegando. Quando Jesus chega, João para o exercício do batismo. E aí eu preciso que você tenha paciência para ver comigo o verso de número 13. O capítulo 3, verso 13 diz: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. É gostoso a gente enxergar isso observando o étimo da palavra. O local que João está trabalhando o seu ministério é o deserto da Judéia, e o batismo ocorre no Jordão.
Etimologicamente falando, Jordão significa o que desce. Na tipologia bíblica representa o Espírito Santo que desceu. Agora, se você parar para pensar que Cristo foi batizado e por imersão, então Cristo desceu nas águas do Rio Jordão. Se Cristo desceu na água ou nas águas do Rio Jordão, olha o trocadilho do texto. Aquele que desceu, desceu naquele que desce para receber aquele que desceu. Vou tentar de novo. Aquele que desceu, desceu naquele que desce para receber aquele que desceu. Aquele que desceu, desceu naquele que desce para receber aquele que desceu. Eu quero avivamento, mas não desceu. Vou tentar de novo. Eu quero avivamento, mas não desceu. Você quer avivamento, mas não desceu ao Jordão. Você vai ter que descer ao Jordão. Você vai ter que descer naquele que desce para receber aquele que desceu. Você vai ter que descer naquele que desce para receber aquele que desceu. Eu vou tocar num assunto agora só para deixar e sair correndo. Veja só, a maioria de nós crentes em Jesus, nós buscamos a presença do Senhor, revestimento, batismo, dons, e vamos buscando até receber, e depois que a gente recebe, a gente simplesmente para. Nos ensinaram a buscar o batismo com o Espírito Santo e a gente foi para cima, indo glória, 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 aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, e a gente foi até receber. Depois que recebeu, nunca mais buscou com a mesma intensidade antes de receber, porque nos ensinaram a buscar. Só que eu preciso te dizer que a palavra batismo, que implica dizer imergir, e se você tem uma ideia de que ser batizado é ser imergido nas águas, eu não posso acreditar que um crente goste de ser imergido nas águas uma vez só. Eu não consigo entender que um cristão em sã consciência deseje ser batizado só uma vez, ou passar pelas águas só uma vez, no sentido de mergulhar, de imergir, de ter vida plena do Espírito Santo. Nós estamos diante de um grande oceano, mas passamos sede na beira do rio. Você já viu Ezequiel capítulo 47, do verso 1 até o verso 6, e se você ler o verso 6, a tônica triste do texto é entender que depois que ele passou pelos 4 estágios, o texto diz: e voltei às margens do rio. Quer dizer, o profeta passou por tudo isso, mas voltou para a margem do rio. A ideia nossa não é passar por tudo isso e ficar à margem do rio. Nós temos que ir para cima, para dentro, para o mergulho, para a profundeza. Eu não consigo entender uma igreja que quer avivamento, mas só molha o dedão, só molha o pé, sente a aguinha do pé e já tá bom coisa nenhuma. Água do pé é só para começar, é só para refrescar, é só para você sentir que tem coisa maior e melhor vindo aí. Então ela tem que subir do pé para o joelho, do joelho para o lombo, do lombo para nado, porque no anado significa que você já não tem mais o chão, e significa que você já não tem mais mão. Então você está submergido pelas águas do Espírito Santo, e é Ele que vai conduzir a tua vida, é Ele que vai dizer: a partir de hoje é comigo, sou eu que te levanto, sou eu que te levo, sou eu que te guio, sou eu que te consagro, sou eu que te separo, sou eu que te aqueço, sou eu que te ajudo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te renovo, sou eu que te capacito, sou eu que te chamo pelo nome, sou eu que te separo para uma grande obra, sou eu que te dou revestimento, capacidade, autoridade, ousadia, poder, dinamismo, revelações profundas. Sou eu que falo contigo por meio de ti, através de ti. Sou eu que te uso, sou eu que te envio, sou eu que dou respaldo, sou eu que revelo, sou eu que aqueço o teu coração, sou eu que ilumino os olhos do seu entendimento, sou eu que te regenero, sou eu que te santifico, sou eu que te filio, sou eu que te adoto, sou eu que testifico no teu espírito, sou eu que te revelo
revisto de Cristo, sou eu que te revisto de uma novidade de vida, sou eu que faço você ver o céu pelo lado de dentro, sou eu que te dou discernimento da minha voz, sou eu que te levanto para uma grande obra, sou eu que dou resultado no seu ministério, sou eu que te consagro, sou eu que te uso, sou eu que falo através da tua boca, sou eu que te levanto na terra. Deixa-me conduzir a tua vida, não lute contra o Espírito de Deus, se abra para Ele e deixa Ele te conduzir. Aleluia, aleluia. Se nós não entendermos o que o texto está dizendo para a gente aqui nesta noite, Cristo desceu naquele que desce para receber aquele que desceu. Nem Jesus trabalhou isolado do Espírito Santo, nem Jesus trabalhou desassociado da plenitude do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 28, depois de ter expulsado um demônio de um homem, o libertado da surdez e da mudez, Jesus olhou para aqueles que o criticavam acerca daquilo que ele fez, chamando-o de Beelzebu. Ele disse: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: eu não faço nada de mim mesmo, eu faço porque eu desci ao Jordão, 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 eu desci ao Jordão. O Pedro está pregando na casa de Cornélio, e Lucas deixou registrado Atos 10 e 38, as palavras de Pedro acerca de Jesus. Ele disse: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não trabalhou só, Jesus não trabalhou na carne, Jesus não trabalhou isolado. O próprio Filho de Deus se submeteu a descer ao Jordão para dizer: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para me submeter à vontade do meu Pai. Aquele que desce daquele que desceu, recebeu aquele que desce. Aleluia. Ele sai dali na plenitude do Espírito de Isaías 11 verso 2, no Espírito do Senhor, no Espírito de fortaleza, no Espírito de temor, no Espírito de conselho, no Espírito de entendimento, no Espírito de sabedoria, no Espírito de conhecimento, para fazer a obra do Pai. Se nós quisermos resultados do nosso trabalho, o Jordão nos espera, o Jordão nos convida. Ainda dá tempo de descer, aleluia, ainda dá tempo de descer às margens do Jordão para receber um revestimento, um poder, uma autoridade, uma graça dinâmica para produzirmos na obra do Senhor. Isso aqui não é para qualquer um. Nós desejamos um avivamento, mas a gente precisa ser sincero: nem todos serão avivados. Por quê? Porque tem gente que gosta de simpatizar com o culto, com a fé, com a mensagem, mas não gosta do compromisso com ela. Então eu não posso chegar aqui e dizer: todos serão avivados. Eu não posso mentir para você. Só vai ser avivado quem realmente aceitar a proposta que a Bíblia diz como e qual é o caminho do avivamento. Algumas coisas nos condenam, algumas coisas nos reprovam, se torna difícil o avivamento. Qual foi a última vez que você desceu? Qual é o seu sentimento aqui nessa casa?
Como está o seu coração agora diante de um tema, avivamento? Qual é o seu preparo para isso? O que te trouxe aqui? O que fazes aqui? Qual é a sua intenção aqui? Ou pós-culto? O que tem programado? Qual é a sua agenda? Marcou compromisso com quem? Está esperando por terminar para quê? Você veio para o avivamento. Gerou desconforto, não é possível. Dá uma olhadinha para a face de alguém, veja a alegria que ele está. Acabou de revelar o pecado que ele ia cometer. Mas graças a Deus que a palavra te pegou. Não faça isso. Esse lugar é santo. Você está na casa do Pai, num ambiente santo e espiritual. A igreja está no deserto, mas Jesus chegou nela. E quando Jesus chegou na igreja que está no deserto, encerro aqui. Verso de número 13, 14. Aí no verso de número 15, Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Aí o verso 16 diz que Cristo desce ao Jordão. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Veja que essa igreja está no deserto, mas tem mensagem. Ela está no deserto, mas prega a verdade. Ela está no deserto, mas tem simplicidade. Ela está no deserto, mas não muda a mensagem quando o grupo é diferente. Ela está no deserto, mas respeita a liderança. Ela está no deserto e Jesus chegou nela. Ela está no deserto, mas o céu está aberto. Então você percebe que o capítulo 3, versículo 2, eu vou ler de novo, dá um glória a Deus antes. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: e dizendo arrependei-vos, e dizendo arrependei-vos, e dizendo arrependei-vos, e dizendo arrependei-vos. Eu não gosto de mensagem dura, mas o texto está dizendo no verso 16 que o céu se abriu. Eu não gosto de mensagem dura, mas o texto está dizendo no verso 13 que Jesus chegou. A mensagem era de arrependimento, mas Jesus estava lá. Era de arrependimento, mas Jesus chegou. Era de arrependimento, mas o céu se abriu. Oh meu Deus do céu. Então não é a mensagem que nós temos que mudar, nós temos que mudar o comportamento. Se o nosso comportamento se adequar à mensagem que está sendo pregada, Jesus chega e o céu se abre. E é bom você saber que tudo que a gente precisa vem dele. É bom o céu estar aberto, porque tudo que a igreja precisa vem do céu. Vou tentar de novo. Tudo que a igreja precisa vem do céu. Nós não estamos aqui porque precisamos alguma coisa um do outro. Nós precisamos de algo que vem do céu, é do alto. A resposta da igreja vem do alto, o auxílio da igreja vem do alto, a bênção da igreja vem do alto, a proteção da igreja vem do alto, o renovo da igreja vem do alto, o avivamento da igreja vem do alto, os dons que a igreja precisa vem do alto, os milagres que a igreja precisa vem do alto, a providência que a igreja precisa vem do alto, a voz que a igreja precisa ouvir vem do alto, a resposta que a igreja precisa vem do alto. Se o céu não se abrir, nós estamos perdidos. Se o céu não se abrir, nós perdemos o nosso tempo. Se o céu não se abrir, Deus está calado conosco, mas se o céu está aberto, é porque Ele trouxe uma mensagem que trouxe resultado. Aleluias. A mentalidade de alguém que ama avivamento, que quer avivamento, tem que ser a mentalidade do céu, a mentalidade do céu, a mentalidade do céu, a mentalidade do céu. Vou ficar na mentalidade até meia-noite, na mentalidade do céu, na mentalidade do céu, na mentalidade do céu. Por que na mentalidade do céu? É só olhar para o texto. O Cristo que está sendo batizado veio da onde? Veio do céu. O Espírito Santo que vai descer sobre ele veio da onde? Também veio do céu. A Bíblia diz em Lucas 10, verso 20: não vos alegreis
alegreis por saber que os demônios estão submissos a vocês por causa do meu nome. Alegrai-vos todavia por saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida que está no céu. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz em Filipenses capítulo 3, versículo de número 20: a nossa pátria está nos céus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16: o mesmo Senhor descerá do céu. Essa igreja que está aqui congregada esperando um avivamento, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vai sair dessa terra e vai subir para morar no céu. Ora, se o Jesus da igreja é do céu, se o Deus da igreja é do céu, o Espírito Santo que habita em mim, em ti, em nós também é do céu. A palavra que eu vos prego nesta noite é a palavra do céu. Se o seu nome está lá no céu, se a sua pátria está lá no céu, e até as línguas estranhas que você fala é do céu, eu não sei porque você está pensando em outra coisa. A nossa mente tem que ser mente da terceira dimensão. Glória! Glória, glória. Quem quer avivamento tem que olhar para o céu. Quem quer avivamento tem que ter mente lá do céu. Atos capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, 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 veio do céu, 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 veio do céu um som como de um vento, de um vento, de um vento, de um vento, de um vento veemente impetuoso, daquele vento que é abrasador, daquele vento que vem rompendo, daquele vento que não respeita nada nem ninguém. Pastor, eu quero avivamento, mas não quero chorar, esquece. Pastor, eu quero avivamento, mas não quero balançar, esquece. Pastor, eu quero avivamento, mas não quero pular, esquece. Pastor, eu quero avivamento, mas não quero borrar a maquiagem, esquece. Pastor, eu quero avivamento, mas não quero que a minha gravata voe, esquece. Avivamento mexe, remexe, muda, toca, arranca do lugar, gera desconforto, arranca glória, aleluia, língua estranha, fogo. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Aleluia, nós só temos uma entrada, aleluia, para receber essa unção, e ela é o céu. Se os céus não se abrir, nada acontece. Agora deixa eu te falar uma coisa, não adianta receber, se você não permitir a vazão. Você não vai conseguir segurar isso aí dentro de você. Você não vai conseguir engolir fogo, você não vai conseguir engolir glória, você não vai conseguir engolir aleluia, você não vai conseguir engolir isso aqui. Mas irmão, tem alguém do meu lado que vai escandalizar, que ele fique escandalizado. Mas a irmã que está do meu lado é muito fria, que ela continue fria. Você veio para receber algo e só tem uma saída, é na boca, é na ponta da língua. Se não abrir, não sai. Glória, 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 glória. Mexe a boquinha, minha filha, vai. Mexe a boquinha, meu filho, solta. Solta isso que está entalado, vai. O rabacala serve da candaraia, ele me cala surimiando repaia. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. É assim mesmo, vai meio tímido, é normal, é desse jeito. Mas a efusão do Espírito é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Por que que é de dentro para fora? Porque você já tem o Espírito Santo dentro de você. Não adianta esperar que caia, porque já está dentro. Então se já está dentro, só tem uma saída, é pela boca, é pela voz, é pela glória, é pelo aleluia. Já é uma fonte dentro de você. Jorra, meu filho, jorra, minha filha, jorra, santo, jorra, santa. Vai, obreiro, vai, músico, vai, pregador, abre a boca para adorar.
deserto, mas tinha uma mensagem. A igreja estava no deserto, mas pregava a verdade. A igreja estava no deserto, mas tinha simplicidade. A igreja estava no deserto, mas não mudava a mensagem, embora o público fosse diferente. A igreja estava no deserto, mas respeitava a liderança. A igreja estava no deserto, mas Jesus chegou dentro dela. Jesus apareceu dentro dela. Jesus se aproximou da liderança. A igreja estava no deserto, mas aquele que batiza com fogo chegou dentro dela. A igreja estava no deserto, mas aquele que desce, desceu naquele que desceu para receber aquele que desce. A igreja estava no deserto, mas Jesus foi lá para ser batizado. A igreja estava no deserto, mas Jesus deu o exemplo para descer. A igreja estava no deserto, mas o céu estava aberto. A igreja estava no deserto, e porque o céu estava aberto, o texto diz assim: e o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo desceu. Olha como a Bíblia diz: desceu em forma corpórea como de uma pomba. Você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente. Vai lá, usa a sua inteligência. O Espírito desceu em forma corpórea como uma pomba. Não era uma pomba, mas era a forma corpórea de uma pomba. Nenhuma pomba desce reto, toda pomba desce fazendo um movimento até chegar em cima do pouso que ela quer. A pomba não desce reto, a pomba desce fazendo um movimento até chegar onde ela quer. Por quê? Porque Gênesis capítulo 1, versículo número 2, primeira menção do Espírito Santo, e a terra era sem forma, vazia, não tinha nada nela, estava em trevas, condenado ao abismo. Mas olha o que o texto diz: mas o Espírito pairava, mas o Espírito pairava, mas o Espírito pairava, mas o Espírito pairava, mas o Espírito pairava. O que você quer dizer, pregador? A palavra pairar significa movimentar, 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 movimentar. A Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo, a primeira vez que o Espírito Santo aparece, ele aparece em movimento, em movimento, em movimento, em movimento, em movimento, em movimento. Então não peça para mim pregar parado, que não vai dar. Não peça para a igreja ficar parada. Se ela tem o Espírito Santo, ela vai se movimentar. Gostaria que você pedisse licença a alguém que está aí do seu lado, com toda a educação. Pergunte para essa pessoa se você pode pôr a sua mão no ombro dela, se ela autorizar. Com todo respeito, com todo carinho. Agora que você pediu e teve essa autorização, diga para essa pessoa: eu estou tão cheio de Deus. Diga: eu estou tão cheio de Deus, eu estou tão lotado de Deus, que eu vou orar por você. Eu vou fazer isso agora. Então ore, deixa eu ver. Aleluia, 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 aleluia. Ore por curas, ore por milagres, ore por renovo, ore por batismo com o Espírito Santo, ore por salvação, ore por libertação, ore, 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 ore mais, ministre na vida dela, na vida dele, uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra de libertação, uma palavra de renovo. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra.
Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Espírito Santo, manifeste a tua presença, manifeste a tua glória. Dá um abraço nesse moço nesta noite, ó Espírito de Deus. Dê um abraço nessa moça nesta noite, ó Espírito Santo. E a sua e calaçou, Elias. Vamos na cidade, Elias. Vamos no cano, amando cano nega suiderio manacel camamando canto iderio remando herio todo dia Senhor remando iderio anto iderio mondi amama na suiderio ouvi assai mi da canto iderio Diri calamante deria lavassia, canto e dir monuki, e mi dici dergene la fascia, onde calamanturi e provi, e mi dà l'assaio tanto scomando do dia terra mondi assomi, e mi dà cala sui derio, la fascia un iterio de fascia. Tu come di allergio, muduria perchia, e mi halai giuiteria, o che mi da canto, come do conduirio, e mi di assire promi, arancio intercome de vassia, amando quando rebia subi, e di alavaia canto rebia, amando terio lobia provi che mi di assaio, e che di affurri che mi di asseve, e mi di come de vassia. Ora vada candarada suri mi candaraia. Recebam, 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 recebam essa apoteose, essa graça, essa unção. Recebam pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Abre a sua boca e receba, 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 receba.